Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Aqui quem fala é Rômulo Ravi, sou membro do capítulo Cidade do Crato, número 527, no Ceará, e sou o peste-mestre conselheiro estadual adjunto, também do estado do Ceará. E vamos iniciar os nossos estudos tratando sobre a introdução à Ordem de Molay. Mas antes de mais nada, eu preciso apresentar um pouco do projeto para vocês e a metodologia que nós vamos utilizar. Então, nós iremos debater os assuntos e os temas aqui na videoaula, e ao final da videoaula terá um questionário disponível para vocês. Acertando a quantidade mínima de questões nesse questionário, vocês estarão habilitados para seguir para a próxima videoaula. Então é importante que vocês estejam atentos. Na plataforma tem uma apostila sobre esse módulo 1 para que vocês possam fazer o download e a partir dele acompanhando os assuntos que nós vamos tratar. Eu preciso também indicar a vocês algumas outras literaturas, como o Haided. É importante a leitura do Haided para entender a história da Ordem de Molay, todo o contexto. E também alguns outros sites de informações, curiosidades sobre a Ordem de Molay, como Soberanos Ideais, que é administrado pelo nosso tio Karatê e pelo Alan Kelvin. Tem muitas curiosidades e muitas informações legais que é interessante que vocês estejam por dentro também. Então, o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é sobre a introdução à Ordem de Molay. Então, não tem como falar do início dos primórdios da Ordem de Molay sem falar antes da história da vida de Frank Chapman. Então, é importante também a gente entender um contexto histórico que estava inserido à época em que a Ordem de Molay foi fundada. Então, ali no finalzinho de 1918, em meados de 1919, estava acabando a Primeira Guerra Mundial. E acontecia que muitos jovens daquela época perderam seus pais na guerra e acabaram que por assumir a função de chefe de família e tendo outras atribuições que antes eram conferidas aos seus pais. Então, em 21 de junho de 1980, Frank Sherman nasce na cidade de Kansas City. E é importante e interessante que a gente percebe que durante toda a trajetória de Frank Sherman, a liderança era algo que estava sempre presente. Então, tudo que ele se colocava a fazer, em todos os ambientes que ele estava inserido, ele se destacava pela sua liderança. Né? Ele estudou na escola dominical e dentro da escola dominical ele já tinha uma liderança, já se colocava muito bem em tudo que se propunha a fazer. Aos 19 anos ele chegou a ser gerente de um restaurante renomado. Então a gente percebe que apesar de ser jovem, ele já tinha uma maturidade, uma responsabilidade, uma liderança própria. Né? Em 21 anos ele chegou a ser também membro da Liga Municipal de Artes da cidade, certo? Então esses são fatos, são pontos que a gente verifica, então, a liderança e a forma com que Frank Sherman se colocava. Ele inicia na maçonaria em 29 de junho de 1912, portanto, aí 6 anos antes, 7 anos antes, perdão, de fundar a Ordem de Molay. Então, em 29 de junho de 1912, o Frank Sherman inicia na maçonaria e a partir daí ele se desenvolve dentro da instituição. Frank Sherman se casa em 15 de setembro de 1913, portanto, aos 23 anos. Se casa com Nell, que tinha 21 anos na época. Portanto, 6 anos antes aí da fundação da Ordem de Molay. Pouco mais de um ano depois da iniciação na maçonaria e cerca de 6 anos antes. Então, Frank Sherman, da fundação da Ordem de Molay, logicamente, passou a ter se casa, se desenvolver dentro da maçonaria e foi por esse meio que ele conheceu o Louis Gordon, que foi o primeiro de Molay. Land era diretor de serviços sociais e empregos de uma organização maçônica de caridade e recebeu uma solicitação de um maçom para que empregasse
o jovem Louis Gordon, que tinha perdido seu pai e que estava à procura de um trabalho de meio expediente. Vale ressaltar, ele estudava ainda no outro expediente. E aí, à procura desse emprego, acabou que Frank Sherman Lane concedeu esse emprego a Louis Gordon. E foi dessa forma que eles se conheceram. O Louis Gordon nasceu em 2 de fevereiro de 1902, né? Portanto, ele tinha 17 anos quando foi apresentado a Frank Sherman Lane. E aí ele era um jovem altivo, dedicado, educado, o que passou a chamar a atenção de Frank Sherman Lane. Então, Louis Gordon serviu meio que de inspiração para Frank Sherman Lane. Resolveram fazer uma reunião e a partir daí surgiu a ideia de criar um grupo de jovens que fossem colocados a questões administrativas, a questões burocráticas, para que tivessem um treinamento para a vida futura. Justamente o que hoje a Ordem de Molay tem como um dos seus maiores pilares e um dos seus maiores propósitos. Então, nessa perspectiva, surgia a Ordem de Molay. A partir dessa reunião, surgiu outra reunião com 9 integrantes, e aí, inicialmente, esse grupo foi chamado de Conselho de Molay, e mais na frente, de Ordem de Molay. As primeiras reuniões, né, logo após a fundação da Ordem de Molay, ocorreram, e aí a Ordem de Molay, patrocinada pela maçonaria, começou a ganhar uma proporção gigantesca, se espalhando por diversos estados e por diversas localidades. E aí existe até um registro de 12 de fevereiro de 1923, onde ocorreu uma iniciação no capítulo Templários de Pittsburgh, que iniciou mais de 1000 demolês. Então essa iniciação ela é bem famosa, né, pela quantidade de irmãos que iniciaram e que mostra a forma com que a Ordem de Molay disseminou e a proposta de Ordem de Molay, a proposta de instituição de Frank Sherman Lane rapidamente ganhou o gosto da juventude. Então, só para que a gente tenha ideia dessa proporção, existe um registro de 12 de fevereiro de 1923, em que houve uma iniciação no capítulo Templários de Pittsburgh, onde iniciaram mais de 1000 irmãos, né? Então essa iniciação ela é famosa pela quantidade de demolês que iniciaram e que demonstram, ratificam, reforçam a proporção que a Ordem de Molay tomou e a forma com que foi recebida a proposta de Frank Sherman Lane pelos jovens até então.